Boa noite, Luiz. O meu nome é Priscila. Eu moro em Nova Lima, Minas Gerais. Eu tenho dois relatos para contar para você. Um relato aconteceu com minha mãe sobre lobisomem. E o segundo relato aconteceu comigo mesmo. É sobre mula sem cabeça. Esse relato do lobisomem que aconteceu com minha mãe foi no ano de 2007, na época de Quaresma. Ela foi, uma noite, dormir na casa da minha avó. E ficando lá na casa onde eu morava, eu e meu pai. Então a minha mãe foi até a casa da minha avó, chegou lá, se arrumou tudo e foi dormir. Por volta mais ou menos de meia-noite e pouco, a minha mãe acorda com barulhos, o cachorro latindo bastante no quintal. Então a minha mãe se levantou e foi até a janela do quarto. Era aquela janela de vidro, então quando ela puxou a cortina e olhou para fora para o quintal, ela levou um susto enorme. Em frente com a janela estava uma criatura, em pé, igual uma pessoa. Minha mãe conta que ela tinha a aparência de parecia de um macaco, mas sim com uma cabeça parecia de um cachorro, com orelhas grandes, aquelas presas saindo da boca e aquele olho vermelho. Naquela hora, a minha mãe ficou desesperada. Ela ia gritar pela minha avó para poder chamar, mas a voz dela não saía. A única coisa que ela conseguiu é voltar para a cama e se esconder embaixo do coberto. E ficou com muito medo. Quando o dia amanheceu, a minha mãe foi até minha avó para contar o que ela tinha visto. E por sorte, a minha avó falou que nessa mesma noite ela tinha saído até o quintal para pegar umas folhas para poder fazer um chá para ela. E por sorte, ela não viu aquele lobisomem. Que aquela criatura, para mim, só poderia ser um lobisomem, pois ficou ali parado, em frente à janela, me olhando, em pé, igual uma pessoa. A minha avó contou para minha mãe que na vizinhança o pessoal comentava que estava aparecendo, sim, lobisomem naquela região. Esse foi o relato que aconteceu com minha mãe. Esse relato já aconteceu comigo no ano 2008. Era época de Quaresma também. Eu estava na minha casa com uma amiga de escola. A gente estava vendo TV e falando coisas do assunto sobrenatural, sobre lobisomem, mula sem cabeça, saci e essas coisas. O tempo passou e a gente ali conversando. Quando eu me dei conta do tempo, já era 00:30. Então eu falei para minha colega para a gente poder ir se deitar, porque não era bom ficar até muito tarde na época de Quaresma. Então a gente fomos se deitar. Foi quando eu comecei a ouvir os cachorros latindo e relincho de cavalo e aquele trote de cavalo. Eu fiquei bem curioso para saber o que era. A janela do meu quarto era aquela janela antiga, tinha uns buraquinhos. Então eu cheguei bem perto e olhei pelos buraquinhos. Foi quando eu vi a mula sem cabeça, aquele cavalo enorme, sem cabeça e saindo fogo da cabeça. Eu fiquei apavorado na hora, a voz nem saía. A minha casa ficava próximo à encruzilhada, então eu vi aquela criatura passar ali. Dava para ouvir os cascos dela bater no chão, as pedras rolando e até as panelas da cozinha caiu, não sei como, mas caiu. Então eu comecei a gritar bastante para meu pai. Então meu pai desceu a escada e foi até o meu quarto para ver o que estava acontecendo. Quando eu fui mostrar para ele a mula sem cabeça, ela tinha sumido. Mas meu pai falou que também tinha ouvido o relincho de cavalo e o barulho do casco batendo no chão e os barulhos da panela caindo na cozinha. Ele ouviu tudo isso. Então aquela noite, eu e minha amiga, a gente não dormimos. Passamos a noite toda conversando com meu pai e contando a nossa experiência sobrenatural. Depois disso, Luiz, eu nunca mais fiquei assistindo TV até mais tarde. Esse foi meu relato. Uma boa noite.